Olá, eu sou o Cadu, do Eternos Aprendizes. Olá, eu sou a Babi, do Biologando com Babi. E bem-vindos a mais uma aula do livro. A Caminho da Luz. Tá dando branco aqui. E bem-vindos a mais uma aula do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel e Chico Xavier. Fala aí o capítulo que a gente vai estudar. Hoje falaremos sobre o capítulo 5. É 5? Peraí. Nem lembro. É 5, Bárbara. Hoje falaremos sobre o capítulo 5, a Índia. Isso aí. Mas antes... Deixa a moto passar. Mas antes, vamos fazer uma oração. Mas antes, vamos fazer uma prece pedindo aos nossos queridos irmãos de luz o auxílio e a compreensão do estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que é de amor e de luz. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre onde estivermos, porque teu é o reino, o poder e a glória. Que assim seja, graças a Deus. Isso aí. Manda bala, Bá. Pode compartilhar. Eu tenho que compartilhar minha tela inteira. Compartilhe sua telha inteira. Então, tem só um capítulo que é o de castas, que são 2 slides, tá? Castas? Tá bom. Quem que vai ler? Ó, eu começo, aí você lê o segundo, eu leio o terceiro, aí eu leio o quarto, aí você lê os dois da casta, ó. Tá bom, tem problema. Esse que tem 2, tá bom? Tá bom. Yes, milady. Então, isso. Tira o mouse da frente, lembra de manter o mouse fora. Beleza. Capítulo 5. Oi? Se apresenta? Pode ser. Então, hoje vamos estudar o capítulo 5 do livro A Caminho da Luz, a Índia. Esse primeiro é você que lê, né? Você falou? Isso. Tá. Não. A organização hindu. Dos espíritos degredados no ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródomos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos os agrupamentos israelitas, de onde sairiam mais tarde personalidades notáveis, como as de Abraão e Moisés. As almas exiladas naquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo, de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações, traduzidas na beleza dos Vedas e dos Upanishads. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre, como provindo de uma raça de profetas, de mestres e iniciados, em cujas tradições iam beber a verdade, em cujas tradições iam beber a verdade, os homens e os povos do porvir, salientando-se que, também, as suas escolas de pensamento
guardavam os mistérios iniciáticos com as mais sagradas tradições de respeito. Quer comentar? Comenta aí. Tá, então quem lê comenta primeiro, tá bom? Tanto faz. Então vamos lá. Então o que eu entendi da organização hindu foi que essa foi a civilização que vai dar origem a outras civilizações, as grandes civilizações que a gente estuda em história, por exemplo, né? Que a gente vai ver também mais para frente. E que todas as tradições e tudo que a gente, pelo que eu entendi, vive hoje, veio dessa organização, veio desse povo que foi para a Índia. Deixa eu só verificar o que é esse Upanishads aí, que eu realmente não... Upanishad. Upanishads. Eu acho que deve ser um agrupamento, né? Upanishads também grafanos. Upanishads em sânscrito são partes das escrituras Shruti hindu que discutem religião e que são consideradas pela maioria das escolas do hinduísmo com instruções religiosas. Legal. Então deixa eu colocar esse negócio aqui. Tá. Então é bacana, né? A gente tá ouvindo falar já do Abraão e Moisés, então a gente já percebe da evolução e da distância que o tempo tem passado agora, conforme a gente vai estudando, né? E a gente está dando origem, o estudo está dando origem agora à civilização hindu, que fala do hinduísmo, né? Lembrando que tem aquela diferença, né? Do povo hindu e do indiano, né? Nem todo indiano é hindu, né? Uhum. Então, aqui a organização hindu é o início da Índia, do processo de civilização da Índia, né? A Índia que a gente conhece hoje em dia ela é um pouco mais diferente do que a daquela época, embora ainda tenha muitos laços tradicionais do hinduísmo, né? A Índia ela é bem diferente do que ela naquela época, né? Quer mudar de slide? Uhum. Deixa eu olhar aqui desse monitor que é melhor. Os arianos puros. Era na Índia de então que se reuniam os arianos puros, entre os quais cultivavam-se, igualmente, as lendas de um mundo perdido, no qual o povo hindu colocava as fontes de sua nobre origem. Alguns acreditavam se tratasse do antigo continente da Lemúria, arrasado em partes pelas águas dos oceanos Pacífico e Índico, e de cujas terras ainda existem porções remanescentes, como a Austrália. A realidade, porém, qual já vimos, é que, como os egípcios, os hindus eram um dos ramos da massa de próscritos da capela, exilados no planeta. Deles descendem todos os povos arianos, que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos de transição na sua marcha evolutiva. O pensamento moderno é o descendente legítimo daquela grande raça de pensadores que se organizou nas margens do Ganges, desde a aurora dos tempos terrestres, tanto que todas as línguas das raças brancas guardam as mais estreitas afinidades como o sânscrito, originário de sua formação e que constituía uma remanescência da sua existência pregressa em outros planos. Cara, não é legal isso? É bem legal. A gente lê que realmente, se a gente parar para pensar no sânscrito, né, que é o início da nossa comunicação. Uhum. Emmanuel está dizendo aqui para a gente que ela veio basicamente do conhecimento que as raças antigas tinham e que herdaram lá de Capela. A gente traz a nossa língua, né? Não porque o português deve ter o que a gente é uma raça sânscrito, que veio da latim, Europa, exatamente. Né?
Então, que a nossa língua, na verdade, foi originada em outro planeta. Exatamente. A gente pode falar que a gente fala uma língua que é, agora, né, lendo isso, que é metade. Original, Foi criada aqui, mas é originária de Capela, né, cara? Não é fantástico isso, cara? Deixa eu ver né? outra coisa aqui que eu também achei legal. Ah, falar da questão dos arianos puros, né? Que a raça ariana e da onde veio tudo, né? A gente tem que lembrar que dessa parte da África, né? Do continente africano, e isso a nossa ciência já sabe, né? Isso aí já foi, a nossa biologia já sabe que todas as raças, elas têm um dedinho das raças africanas que se originaram no continente africano, né? E tá aqui mais uma vez, mais uma prova disso, falando a respeito de onde viemos, dos arianos puros, né? Isso é bem legal. Isso. Vamos Comenta. lá. Não, comenta você não comentou. Comentei, falei da nossa língua do outro planeta. Ah, você comentou em cima da minha, É, do meu é só comentário. isso que eu não queria, não tem mais nada Tá. para comentar. Tá, vamos lá. Então lê aí. O expansionismo dos áreas. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura, e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres. Peraí, vou começar de novo. O expansionismo dos áreas. Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, os árias espalharam-se pelas planícies hindus, dominando os autóctones, descendentes dos primatas, que possuíam uma pele escura, e deles se distanciavam pelos mais destacados caracteres físico e psíquicos. Mais tarde, essa onda expansionista procurou localizar-se ao longo das terras da futura Europa, estabelecendo os primeiros fundamentos da civilização ocidental nos bosques da Grécia, na costa da Itália e da França, bem como do outro lado do Reno, onde iam ensaiar seus primeiros passos as forças da sabedoria germânica, as balizas da sociedade dos gregos, dos latinos, dos celtas e dos germanos estavam lançadas. Cada corrente da raça ariana assimilou os elementos encontrados, edificando-se os primórdios da civilização europeia. Cada qual se baseou no princípio da força para o necessário estabelecimento, e muito cedo começaram no velho mundo os choques de suas famílias e tribos. Então, o legal daqui é que a gente vê que nós todos temos vamos dizer, um ancestral comum, no sentido que nós tivemos uma civilização que se espalhou pelo continente europeu e deu origem às mais diversas civilizações, dos mais diversos países. Que não existe, eu sou melhor ou eu sou pior. Não. Nós somos descendentes de um povo que viveu no passado, que vai dar origem a todas as civilizações. E é bacana também que eu entendi aqui no começo, acho muito legal isso, né? Muitos séculos antes de qualquer prenúncio de civilização terrestre, ou seja, voltando lá atrás, os árias espalharam-se pelas planícies hindus. Os árias que é o início dos arianos, né? Árias. Dominando os autóctones. Então, quer dizer, já houve uma separação biológica para o que seria a civilização humana e o que continuaria sendo bicho, vamos dizer assim, né? Sendo animal. Né? Não que nós não sejamos animais, mas que continuaria sendo do reino animal do jeito que a gente conhece como animal e o que seria uma civilização, né? Aquela divisão do gene, né? E já mostra, mais uma vez, reforçando a questão dos arianos serem os primeiros, né? Então é bacana isso. E aqui, já falando também um pouquinho, né? Voltou lá atrás, mas na frente, indo também um pouco mais para frente, mostrando para onde os arianos se dividiram, né? Formando a questão do que seria a Europa que nós conhecemos hoje e as nações que a gente conhece também. E já dando também aqui no finzinho a noção do que aconteceu das guerras, né? Na parte da Europa, Inglaterra, Dinamarca, os povos do norte, né? Do frio. Muito legal isso.
Os Mahatmas. Da região sagrada do Ganges, partiram todos os elementos e resignados com a situação humilhante que o degredo da terra lhes infligia. As arriscadas aventuras forneceriam uma noção de vida nova àqueles seres revoltados supunham encontrar o esquecimento de sua posição nas paisagens renovadas dos caminhos. Lá ficaram apenas as almas resignadas e crentes nos poderes espirituais, que as conduziriam de novo às magnificências dos seus paraísos perdidos e distantes. Os cânticos dos Vedas são bem uma glorificação da fé e de esperança, em face da majestade suprema do Senhor do Universo. A faculdade de tolerar e esperar aflorou no sentimento coletivo das multidões, que suportaram heroicamente todas as dores e aguardavam o momento sublime da redenção. Os Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para o seu povo, que ainda hoje nenhum estrangeiro visita a terra sagrada da Índia sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Eles deixaram também ao mundo as suas mensagens de amor, de esperança e de estoicismo resignado, salientando-se que quase todos os grandes vultos do passado humano, progenitores do pensamento contemporâneo, deles aprenderam as lições mais sublimes. Uma coisa que eu achei legal aqui, né? Que está falando das mensagens de amor que o povo Mahatma deixaram. É importante lembrar também que esses Mahatmas são os exemplos que a gente tem quando a gente fala de povo hindu e aqueles sacerdotes, né? São os Mahatmas. São aqueles caras que abrem mão da vida material praticamente completa, sabe? Eles abrem mão da vida material completamente até. Fazendo as orações, os cânticos, que são os... Como é que chama? Caramba, como é que chama? Magana Mohana Murari. Mantra? É o mantra, isso. Que são os caras que continuam fazendo a oração em forma de mantra. Que ainda assim, para nós que não conhecemos a língua, muitas vezes a gente acha que é simplesmente uma canção, né? Mas que para eles o texto tem algum significado e principalmente religioso e espiritual, né? E aqui eles deixaram uma mensagem de amor e é importante a gente salientar aqui também a questão do estoicismo, né? Aqui eu até diria não diria na minha ignorância, mas na minha humilde opinião, estoicismo resignado seria redundante, né? Porque o estoicismo é o estudo filosófico da resignação, né? A questão aqui, eu acredito que Emmanuel deixou aqui o estoicismo resignado justamente para dar ênfase, né, no que o estoicismo representa, né? O estoicismo é muito interessante, quem tiver interesse aí de depois dar uma pesquisada e estudar, ele casa muito bem com o espiritismo. É a questão de você se preocupar com as suas atitudes mais do que o mundo pode fazer contigo. Então não importa o que o mundo faz comigo, importa a minha ação com relação àquilo, entendeu? Uhum. E é uma coisa até legal, porque eu não sabia disso, né? Essa questão de realmente o povo hindu trabalhar o estoicismo e a resignação. É uma coisa que eu vou procurar estudar e aprender, que eu achei muito legal isso. É porque eles guardam memórias de algo que eles tiveram, né? De lembranças que eles tiveram. Poxa, se você parar para pensar, né? Todo o sofrimento que eles tiveram com a questão de capela foi um baita de um ensinamento de estoicismo e resignação para eles, né? De cara, aguenta firme, aprende o que você veio aqui aprender, porque você vai voltar, entendeu? Só entende, ou melhor, não procura entender os desígnios de Deus. Só vive eles, aprende neles o que você precisa aprender para voltar a evoluir. Não que a gente deixou, esse povo deixou de evoluir, né? Na realidade, eles estão evoluindo de uma forma um pouco diferente. É como se fosse um reforço daquilo que na teoria eles precisavam já saber, né? Mas a gente está sempre aprendendo e a gente tem que agradecer ao Pai pela oportunidade dada todos os dias do nosso aprendizado, né? Eu que vou ler as castas? Boa sorte.
Então, eu vou ler 2 slides, tá? Eu vou até abaixar meu volume aqui da gravação, porque para não interferir as motos aqui. Tá. As castas. O povo hindu, não obstante o seu elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito, não aproveitou de modo geral como devia o seu acervo de experiências sagradas. Seus condutores conheciam as elevadas finalidades da vida. Lembravam-se vagamente das promessas do Senhor, anteriores à sua reencarnação para os trabalhos do penoso degredo. A prova disso é que eles abraçaram todos os seus missionários do pretérito, vendo neles os avatares de seu Redentor. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo. Vyasa foi instrumento das lições do Cristo, 6.000 anos antes do Evangelho, cuja epopeia, em seus mínimos detalhes, foi prevista pelos iniciados hindus, alguns milênios antes da organização da Palestina. Krishna, Buda e outros grandes enviados de Jesus ao plano material para a exposição de suas verdades salvadoras foram compreendidos pelo grande povo sobre cuja fronte derramou o Senhor em todos os tempos as claridades divinas do seu amor desvelado e compassivo, mas como se a questão fosse determinada por um doloroso atavismo psíquico, o povo hindu, embora suas tradições de espiritualidade, deixou crescer no coração o espinho do orgulho, que, aliás, dera motivo de seu exílio na terra. Em breve, a organização das castas separava suas coletividades para sempre. Essas castas não se constituíam num sentido apenas hierárquico, mas com a significação de uma superioridade orgulhosa e absoluta. As fortes raízes de uma vaidade poderosa dividem os espíritos no campo social e religioso. Os filhos legítimos do país dão-se o nome de Árias, designação original de sua raça primitiva, e o seu sistema religioso, de modo geral, chamava-se Arya Dharma, que eles afirmam trazer de sua longínqua origem e em cujo seio não existem comunidades especiais ou autoridade centralizadora, senão profunda e maravilhosa liberdade de sentimento. O que me chamou mais a atenção foi o fato de o orgulho deles atrapalhar um pouco eu vou voltar aqui meu raciocínio. O que me deixou mais impressionada nessa parte de castas foi o orgulho que eles tinham, porque através do orgulho que eles criaram esse sistema de castas. Então eu sou superior, né? Porque eu tenho domínio, porque eu tenho uma recordação, porque eu sei o que vai acontecer, enfim, fala aqui do sistema não só social, mas o sistema religioso, né? Porque eu sei talvez de mais coisas que vão acontecer, eu tenho mais sacerdotes, enfim, não sei se pode falar sobre, não sei se é nesse nível, né? Mas isso me chamou muita atenção. E o que derruba uma sociedade, não só essa, mas qualquer sociedade, é o orgulho. O orgulho não é quando a gente fala, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho. Não, na verdade, o ter orgulho não é bom. Eu tenho que ter felicidade pelo meu filho, eu tenho que ter felicidade pelo meu aluno. Mas o orgulho é um sentimento que deve ser pensado, testado, para que a gente realmente elimine. Eu sei que é difícil porque somos ainda bem primitivos, né? Eu não sei na questão do português falando, né? Mas a questão do orgulho, ela remete muito a eu tenho orgulho porque o que é meu, ou aquele algo que eu tenho orgulho é melhor do que os outros, né? Então, principalmente quando você fala tenho orgulho de mim mesmo, você tem que ser orgulhoso do que você se tornou. Mas eu acho que no sentido de ser melhor que os outros, né? Na realidade, eu penso assim, você pode até se orgulhar, mas de repente você tem que saber, ter noção que você está um passo à frente, mas saber que em alguns casos você também está um passo atrás e ter essa humildade no mesmo nível, né? Pode voltar um slide, Bá, por favor?
O povo hindu, não obstante elevado ao grau de desenvolvimento da ciência, o espírito não aproveitou de modo geral como devia o seu acerto de experiências. Os contores conheciam elevadas finalidades de vida, lembrando-se vagamente das promessas do Senhor. Anteriormente, sua reencarnação pelo trabalho penoso da igreja. A prova disso é que abraçaram todos os grandes missionários do pretérito, vendo neles os avatares do seu Redentor. Não, teve um negócio que eu achei muito legal. Vyasa foi instrumento... lembrei, tá. Então aqui, nesse slide, né, um slide anterior aqui, a gente está falando das castas, né, que é justamente essa questão da divisão, né? E aqui fala que o povo hindu não aproveitou de certa forma, né? Eu acho que isso aqui não é nem tipo, olha só, eles não aproveitaram, não é. Olha o quão importante é a gente aproveitar a nossa oportunidade, né? Mesmo tendo ajuda, isso eu acho fantástico, porque isso mostra para todas as pessoas que, assim como eu, têm um carinho pela parte religiosa, né, o espiritualista do hinduísmo, que eu acho muito legal. A gente está falando aqui de Krishna, de Buda. Aqui já é mais uma prova, outra prova que a espiritualidade está trazendo para a gente de que eles existiram, assim como Cristo, e que vieram com um trabalho similar para tentar apresentar para a civilização, essa civilização que estava ali na beira do gente, vocês estão errando, se corrige, sabe? Tentar apresentar o lado certo, o lado da caridade, o lado da coletividade, o lado do amor, né? Manter a religiosidade vívida nas pessoas que viviam lá, né? Embora algumas pessoas, com certeza, porque quando a gente... Não vamos generalizar, ainda mais o povo da Índia, né? Que é um povo tão grande, gente, pelo amor de Deus. Então não dá para generalizar que todo mundo, ninguém que estava lá aproveitou alguma coisa. Claro que muitas pessoas aproveitaram, reencarnaram em outra civilização, talvez tenham voltado até para o planeta de origem, porém, a maior parte... o Emmanuel está deixando bem claro aqui que não soube aproveitar. Então a gente leva, pelo menos o que eu levo para mim nesse ensinamento é a importância da gente aproveitar a oportunidade, né? Então da mesma forma que eles tiveram Krishna, Buda, a gente tem os nossos também, né? A gente teve Chico, a gente teve Madre Teresa, a gente tem Irmã Dulce, a gente tem o próprio Divaldo, que graças a Deus ainda está conosco aqui. A gente tem várias outras personalidades que não são tão conhecidas da mídia, né? Mas que, cara, estão no nosso dia a dia, entendeu? E que talvez não tenham os nomes guardados nas tabuletas e nas tábuas da posteridade, na história, né? Mas que elas vêm com a obrigação de trazer esse amor de Cristo, de trazer todas essas lições para a gente. A gente tem que saber aproveitar, saber enxergar essas lições e aproveitar para a gente, né? Porque eu não sei vocês, mas eu não quero ter esse degredo. Eu quero conhecer Capela, eu quero conhecer uns planetas aí bem loucos, assim, pá, entendeu? Tô pensando assim, o egípcio, a maioria, a grande parte já voltou, né, para Capela. Sim. Com certeza. Quem sabe a gente não é um desses povos do hindu que ainda não aprendeu a lição. Sabe, muito provavelmente, né? A gente está aqui, não está em Capela. Fomos exilados uma vez e ainda não aprendemos a lição. Os trabalhadores da última hora. Quer ser exilado de novo? Né? Somos os trabalhadores da última hora. Ou vocês aprendem ou vocês aprendem. E que hora, hein? Para encarnar no planeta. Vamos lá. Tá, agora sou eu. Os rajas e os párias. Na verdade, esses sistemas avançados de religião e filosofia evocam o fastígio da raça no seu mundo de origem, de onde foi precipitada ao orbe terreno pelo seu orgulho desmedido e infeliz. Os arianos da Índia, porém, não se compadeceram das raças atrasadas que encontraram em seu caminho e cuja evolução deveria representar para eles um imperativo do trabalho regenerador na face da Terra. Os aborígenes foram considerados como os párias da sociedade, de cujos membros não podiam aproximar-se sem graves punições e severos castigos. Ainda hoje, o espírito iluminado de Gandhi, que é obrigado a agir na esfera da mais atenciosa psicologia dos seus irmãos de raça, não conseguiu eliminar esses absurdos sociais do seio do grande povo de iniciados e profetas. Os párias são a ralé de todos os seres e são obrigados a dar um sinal de alarme quando passam por qualquer caminho, a fim de que os venturosos se afastem do seu contágio maléfico.
A realidade, contudo, é que os rajas soberanos, ao influxo da misericórdia do Cristo, voltam às mesmas estradas que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados da pedrarias. Nossa Senhora, hein? Que transitaram sobre o dorso dos elefantes ajaezados de pedrarias. Pedrarias, como mendigos desventurados, resgatando o pretérito em avatares de amargas provações expiatórias. Os que humilharam os infortunados do alto de seus palácios resplandecentes volvem aos mesmos caminhos, cheios de chagas cancerosas, exibindo a sua miséria e a sua indigência. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da terra tem mais conhecimentos acerca da reencarnação do que o hindu. Sente dessas verdades sagradas desde os primórdios da sua organização nesse mundo. Não foi uma encarnação só. Calma aí. Pronto, agora eu voltei aqui. Tá. Não é só uma encarnação que esse povo teve, não. Foram várias. E pelo orgulho, né? E pelo orgulho e pelo... falou outra palavra aqui. Essa divisão das castas? Orgulho e vaidade. E pelo orgulho e vaidade, esse povo provou da lei da ação e reação, né? Não, e é legal que aqui está deixando bem claro que os aborígenes existiam por dois motivos, né? Vamos dizer assim, não digo os aborígenes, mas a questão da ralé, né? Para eles lá. Uhum. Existiam por dois motivos. Uma, para dar uma oportunidade de praticar os ensinamentos, né? Os ensinamentos do influxo da misericórdia do Cristo, né? E aqueles que não conseguiram fazer isso, na próxima encarnação voltam nesse mesmo papel para sofrer as mesmas chagas que eles causaram, né? Uhum. Então, quer dizer, você comete o erro numa encarnação, sofre o erro que você cometeu na próxima, né? Você literalmente colhe o que plantou, e na terceira encarnação você ainda tem a oportunidade, independente da atuação, de poder ser mais misericordioso ou vir naquela mesma situação, né? Mas assim, isso aqui é mais uma prova de que o plantio... como é que chama? A colheita é obrigatória. O plantio é... A semeadura é... A semeadura é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você cometeu, seja de bom ou de ruim na tua encarnação, você vai colher esse fruto lá na frente. E isso é a lei divina, é a lei imutável, e que aqui a espiritualidade, através de Emmanuel e Chico, está demonstrando para a gente mais uma vez. E aqui ainda fica uma coisa que eu achei legal também, é esse texto, essa indignação em forma de texto. E o que é de admirar-se é que nenhum povo da Terra tem mais conhecimento acerca da reencarnação do que o hindu. Sente dessas verdades sagradas desde os primórdios das suas organizações nesse mundo. Não é legal isso, cara? O que me deixa mais intrigada é que a gente que é reencarnacionista, que tem o entendimento de tudo isso, e ainda a gente dá aquelas deslizadas e continua fazendo as cagadas, sabendo que a gente vai voltar, né? E vai ser cobrado cada coisinha que a gente prometeu fazer e não fez, né? Ou deslizou. Tá, você pode falar burrada agora? Fala burrada. Por quê? Porque eu vou cortar e substituir no lugar daquela palavra que você usou. Fala burrada. É sério, menina, vai. Burrada. Aí, valeu. Eu preciso editar, né? Poxa vida. Por que não pode ficar cagada? Não, porque isso aqui é um estudo, poxa, né? Caramba. Mas é um estudo. Não, tudo bem. Então, eu vou falar de novo. Aí você vai vou cortar só aquela partezinha, colocar ali, pá, entendeu? Já era. Vai ficar estranho, não vai. As rajadas e... As rajadas. Os rajas e os párias são o último? Não, tem mais um. Tá. Sou eu? Isso. Ou é você?
Essa é a última. Só que daí eu não coloquei o próximo tema, que eu não sei qual que é, depois você dá uma olhada aí. Tá. A gente dá uma olhada. Você faz o seguinte, então. O que você vai fazer? Você vai fazer o... Você vai fazer... Hã? Eu tenho aqui o livro. Você vai fazer o slide? Você vai fazer o slide agora? Posso fazer também. Ah, então demorou. Tá, mas leia esse texto aí, vai. Família indo-europeia. Tá, manda bala. Em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões na humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvaks. Vai, menina. Ó, você lascando meu trabalho de edição. Vai, menina. Vai, lê. Peraí. Pensei numa coisa. Que lá nasceu na escola dos Charvaks. Vai, lê direito, porque você não falou Charvacas direito. Tá, deixa que eu leio isso aí, vai. Bota no mudo o seu negócio aí, vai. Bota no mudo. Peraí, eu não consigo. Peraí. Ai, lê. Põe no mudo aí, o microfone, vai. Vamos lascar a minha edição aqui. Vai, compartilha aí de novo. Compartilha não, que já tá compartilhando. Só abre isso. Bota a tela inteira. Ai, meu Deus. Em face de Jesus. Nos bastidores da civilização, somos compelidos a reconhecer que a Índia foi a matriz de todas as filosofias e religiões da humanidade, inclusive do materialismo, que lá nasceu na escola dos Charvakas. Um pensamento de gratidão nos toma o íntimo, examinando a sua grandeza espiritual e as suas belezas misteriosas. Mas, acima dos seus yogis e de seus mahatmas, temos de colocar a figura luminosa daquele que é a luz do mundo e cuja vinda à Terra se verificaria para trazer a palma da concórdia e da fraternidade para todos os corações e para todos os povos, arrasando as fronteiras que separam os espíritos e eliminando os laços ferrenhos das costas sociais, para que o amor das almas substituísse o preconceito de raça no seu reinado sem fim. Quer desmudar aí? Então, nesse slide, o que me deixou nesse slide, o que me chamou a atenção foi que, assim, o povo da Índia é o que deu origem a todas as civilizações que hoje existem no planeta, falando de civilização ocidental, né? E que continuou errando, e Jesus, que tinha mandado um monte de orientandos dele para a Terra, agora falou, não, eu tenho que descer em pessoa, porque não está dando certo, eu preciso levar esse ensinamento para eles, né? E pela sua misericórdia divina, veio nos socorrer. Exatamente. Embora a Índia seja o berço das religiões, né, das filosofias que a gente conhece hoje, né, e tenha o dedo de Jesus e da pleiade de trabalhadores da espiritualidade superior, né, tá claro aqui que algo deu errado. E que com o passar do tempo as coisas foram se desvirtuando e assim, todos nós sabemos, nós que estudamos o espiritismo, nós sabemos que a espiritualidade ela tem um limite para interferir no nosso livre-arbítrio. Nós temos que evoluir com as nossas próprias pernas, né? Então, o que a espiritualidade pode trazer para a gente é o que ela sempre trouxe, foram os bons exemplos. Então, espíritos mais elevados que tomam a encarnação como uma real prova e contribuição para os seus irmãos, descem aqui na Terra e servem como exemplos. E foi isso que Jesus foi para nós. O Evangelho de Jesus é o manual
que Jesus deixou para a gente. E que não foi alguém que ditou e pronto e acabou. A gente tem a comprovação aqui da própria espiritualidade através de Emmanuel e de Chico, de que Jesus existiu, de que Jesus veio através do seu evangelho e não só pregou seu evangelho, como foi exemplo vivo dele. Ele foi o evangelho, né? O evangelho é as experiências, os ensinamentos que ele teve encarnado na Terra. Então Jesus olhou, talvez assim, talvez seja muito, como é que chama a palavra? Muito preciosismo da nossa parte tentar entender o pensamento da espiritualidade de Jesus para vir aqui, né, na Terra. Mas eu penso que assim, ele falou, eu acho que preciso de um exemplo que realmente vingue, um exemplo que realmente seja o correto, né? Porque se a gente lembrar aí de Moisés, os 10 mandamentos, né? A civilização ela foi evoluindo num nível onde não era mais necessário as pessoas crerem em um Deus punitivo, e sim num Deus amoroso. E Jesus veio trazer isso pra gente, né? Foi a segunda revelação. Ele veio mostrar pra gente que Deus é um Deus de amor. E que o evangelho ele se baseia através das leis de amor. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, só nessa frasezinha simples, né? A gente consegue perceber o quão complexo é esse ensinamento para a gente poder colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, ame a Deus sobre todas as coisas, ou seja, aceite que existe a natureza, Deus, ou o nome que você queira dar para essa superioridade, né? Aceite e a ame. E ame a si mesmo e ame o próximo no mesmo patamar. Aprenda a se amar e aprenda a amar o próximo. Cara, é o principal e único mandamento que Jesus veio trazer pra gente. E foi um mandamento que não só a Índia, mas todos os povos, a gente não consegue colocar o pé da letra. Seja por nossa inferioridade emocional, seja por nossa inferioridade moral e intelectual, mas a gente tem o ensinamento. Então, da mesma forma como Emmanuel deixou no slide anterior a indignação dele para as pessoas saberem, para os hindus saberem do processo e mesmo assim não trabalharem isso neles, poxa, a gente aqui que está falando, vocês que estão assistindo, todo mundo que aqui conhece o Evangelho de Jesus, ou pelo menos, mesmo não conhecendo, no fundo sabe a importância de ser caridoso, amoroso, de amar o próximo, ou pelo menos demonstrar o teu carinho, né? A empatia pelo próximo. Então, da mesma forma que Emmanuel demonstrou o quão abismado ele ficou com isso, gente, vamos ser o exemplo, vamos tentar fazer isso, porque eu não quero que daqui milênios tenha um livro falando sobre nós. Poxa, esse povo era super... Eles sabiam das coisas, sabiam até que existia um mundo espiritual, sabe? Jesus veio à Terra ensinar para eles e mesmo assim eles não conseguiram, entendeu? Então é um esforço diário que a gente tem que fazer, que na teoria é muito simples, como no português, né? A gente lê um texto que é só o mandamento crucial do amor, né? Que Jesus veio trazer. Em português era muito simples, é um conjunto de palavras, mas colocar isso em ação todo dia é muito difícil. Então a gente tem que aproveitar nesse estudo, não basta conhecer o fenômeno, estudar o fenômeno, mas não conhecer só a forma, mas conhecer o core, o centro do ensinamento, que é o amor de Jesus. Em todas as obras de Chico Xavier, em todo o trabalho que Emmanuel teve junto com a espiritualidade, eles vêm trazer no teu íntimo, sempre no íntimo dessas obras, o amor e a caridade e os ensinamentos que Jesus pregou. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida. É isso aí. Montar o slide rapidão. Monta aí. A gente tá 44 minutos aqui, mas cortando vai dar uns 20 minutos só de... Tirando as risadas. Nossa, ao vivo não dá certo não, mano. Pois é. Capítulo 6. Esse eu falo, hein? Sem rir. A chamada família indo-europeia. Legal que vai falar mais, né? Mais do hinduísmo. A galera já... Hindu-europeia. É hindu... Isso. Indo... Você colocou um 0 aí, né? Ah, tá. Europeia. É que não tem mais acento, europeia. Quebra o depois da família, dá um enter. Ah, boa ideia.
Chablau. E jogar um pouquinho pra cima, né? Então, vamos lá. E na próxima semana... E na próxima semana, nós vamos ler o capítulo 6, A Família Indo-Europeia. Então, não esqueça de fazer a sua leitura prévia e deixar nos comentários o que você aprendeu desse capítulo. O que você achou da Índia, dos hindus? Isso aí. Por favor. É isso aí. Bem, se gostou, por favor, deixa um like. Compartilha. Ah, você botou o negócio bem na sua cara ali, pô. Não, o livrinho. Tá, baixei. E é isso aí. Obrigado por ficarem até aqui, por acompanharem o estudo do livro com a gente. E, por favor, se gostou, deixa um like, compartilha, ativa o sininho para receber as próximas notificações. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Paz e luz a todos. Fiquem com Deus. Tchau!